tempo dura a bateria de um carro elétrico? Hoje eu estou aqui de frente para uma plataforma da BYD e junto com o engenheiro, que é o engenheiro Leonardo, para a gente fazer uma conversa sobre durabilidade de bateria e também sobre ciclos dela, né? Legal. A gente tem um formato de medição que as pessoas atrelam muito a quanto tempo dura, vida útil, mas vocês batem em outra tecla, né? Conta para o pessoal um pouco. É legal citar sempre o começo de tudo, né? A BYD, quem já foi pesquisar um pouco mais, sabe que a gente começou fazendo baterias, né? Nosso fundador, presidente, CEO, uma pessoa visionária, na época, lá em 1994, começou a olhar para esse mercado. Então, sim, somos especialistas em bateria para encurtar a história. Carro é bateria, né? Isso. Carro começou depois da nossa história. Mas hoje, né, somos líderes mundiais na categoria, no que fazemos, e bato também nessa tecla aí para todo mundo. Tudo que é feito no BYD na parte de controladores, motores, inversores, o próprio motor a combustão e a bateria é tecnologia proprietária BYD. BYD faz tudo? Faz tudo, tá? Então nós temos a nossa própria cadeia de suprimentos dentro de casa. E aí você está dando um destaque legal, que seria o pack de baterias, né? É o Blade, que está aberto, né? Está simulando aqui. Cada laminazinha dessa... Está em lâmina de propósito, né? Isso. Então cada fatia, não é uma treliça, né? Não é uma cobertura. Seriam as lâminas da bateria. Uma lâmina de uma célula, né? Essa é a beleza da Blade. Vamos chamar assim, modelo tradicional que se conhecia, a gente estudava lá na parte técnica, como é que é uma bateria de um veículo elétrico. Você tem uma célula de bateria, você junta um monte de células, vai formar um módulo e vários módulos interligados, etc. Vai formar um pack de baterias. Pacote. Um pacote. Célula, módulo, pacote. Esse é o tradicional. Por que a bateria Blade, ela inovou, revolucionou o mercado? A gente usa a própria célula, vamos dizer que é a Blade, né, que é a lâmina, direto no pacote. Tá? Então, existia um modelo, quando lançamos a Blade, era o CTP, que era o Cell to Pack, né? Célula para o pacote. Eliminamos aí o módulo, vamos dizer, isso aí já é uma revolução. Nota também na parte construtiva, como está tudo agrupado, isso aí dá uma rigidez também muito alta, que também tem aquela preocupação, todo mundo, pô, vou passar numa lombada, vou passar num quebra-bola, né? O carro vai torcer. Isso é um problema para o carro, né? Tradicionalmente. Aí vocês fizeram com que a bateria ficasse junto da carroceria, é isso? Isso. Então, assim, no CTP, que quando veio a Blade, que era o Cell to Pack, né? A célula para o pacote, já teve um ganho substancial em relação ao modelo que era até então o usual, tradicional. No CTB, aí a gente já vai para o Cell to Body, né? Aí a célula para o corpo, né? Para a carroceria. O que isso quer dizer em termos práticos? A gente usa de fato a bateria como um elemento estrutural do veículo. Então vamos pensar assim, antes se pensava que a bateria era um problema por ela ficar torcendo, sofrendo esforços mecânicos. No nosso caso, a BYD CTB, que é essa tecnologia que estamos demonstrando, a gente usa isso para melhorar o nível de performance do veículo, principalmente a segurança dele. Legal. Bom, bateria Blade são células, mas a pergunta, e aí, quanto tempo dura? Como é que a gente fala desse assunto? Durabilidade, vamos lá. A unidade de medida, acho que é mais coerente para a gente falar de vida, de durabilidade, seria em ciclos de vida. Ciclo de vida. Carga e descarga. Então vamos só, por exemplo, para fins didáticos aqui. Se eu tenho um pack de baterias, um pacote de 60 kWh, então vamos dizer que para um ciclo dessa bateria, toda vez que eu descarregar, né, usar esses 60 kW, um ciclo. Ou seja, se eu usar 2 recargas de 30, quantos ciclos deu? Deu um ciclo. E então, 4 recargas de 15. A gente tem a capacidade da bateria, quando a gente utilizar a capacidade inteira, um ciclo. É isso aí. Esse é o conceito básico. Porque tudo isso são testes que nós fazemos. Lembra, nós desenvolvemos baterias desde 1994, conhecemos, testamos, aprovamos e validamos. Eu até estava comentando com outro colega aqui hoje que nós temos os testes que são de homologação, de performance mundiais, né? Tem padrões aí para seguir. Os da né? E os da BYD são acima. Tá? Todas as montadoras têm suas estratégias, nós da BYD levamos bastante ali o sarrafo, a régua para cima. Estou falando de Blade, estou falando de vida. Então, conceito de ciclo entendido. Imagina agora que esse carro que eu dei exemplo de uma bateria, de um pack de bateria de 60 kWh, ele roda 300 km. Estou exagerando, roda mais que isso. Né? Rodaria 450, 500, mas para fazer conta rápida, 300. Se você multiplicar
5 mil vezes 300 quilômetros. 5 mil é o quantidade de ciclos que a bateria tem. Isso. Então a BYD fala que as baterias têm 5 mil ciclos de vida útil, né? E aí é um outro detalhe importantíssimo que eu comentaram, não é a vida. Tá. Isso aí a gente estima, através de testes laboratoriais, que com 5 mil ciclos ela chega a 80% do estado inicial dela. 5 mil ciclos. Traduzindo, uma bateria Blade BYD, nesse exemplo que eu dei. Então, se o seu carro zero rodava 300 km de alcance com a bateria 100%, quando chegar a 80%, está em 240, se não errei os cálculos aqui. Aí a pergunta fica para você que é usuário. Você fez 5 mil vezes autonomia, 300. Ó, se eu ficar 5 mil vezes 300 quilômetros, dá 1,5 milhão. 1,5 milhão de quilômetros seria vida útil. Não, vai chegar em 80%. 80%. Legal. Não, mas ótimo, é uma dúvida muito comum. Sim, e aí entender, né? a decisão é tua. Depois desse 1,5 milhão de quilômetros, você quer trocar ou não a bateria? O seu carro que andava 300 quilômetros está andando 240. Ainda te serve? Não precisa trocar a bateria. Vai andar mais muito tempo ainda. É a vida inteira. Assim, a leitura que eu tenho, e até vou falar do Elon Musk, uma vez ele falou que as baterias eram feitas para durar a vida toda do carro. É isso. É mais ou menos essa a ideia da empresa? Sim, o veículo elétrico, como você já falou, menos desgaste, menos esforço, e a bateria a gente faz para realmente durar a vida toda. É natural ter uma preocupação, mas né, a primeira pergunta é quanto custa? Vai durar? Nós temos frotas enormes de táxis, de veículos comerciais na China, ônibus, caminhões, táxis, que rodam o dia inteiro e já passaram de 1 milhão de quilômetros, tá? E esses carros são com o pack de bateria original. Então assim, dura. Agora eu entendo também, aqui no mercado brasileiro, para veículos, para carros, apesar da BYD estar desde 2014 aqui no Brasil, o carro ainda é relativamente novo, então não tem uma exposição ao campo muito grande, mas nós temos todas as confirmações e por isso que a gente afirma, reafirma e comprova a durabilidade das nossas baterias. Bom, sendo uma afirmação, tudo bem, mas é uma coisa interessante aí da gente estar entendendo que essa é a visão, que a bateria dure a vida toda do carro, e a gente sabe que existe também um assunto que é pouco falado, que é a vida útil média dos carros, né? Sim. A vida útil média de um carro, até a lata, né, a carroceria ser reciclada, ela não é muito mais de 25, 30 anos, né? Não sei se você tem esse dado, mas quando os números que a gente pega, não dá muito mais que isso. Perfeito. A maioria dos carros. Vamos colocar da seguinte maneira, uma resposta também assim, bem direta nesse sentido. Ninguém tem bola de cristal, então tudo engenheiro. A gente projeta, estuda, testa, valida, né, testa de novo, desenvolve. Então tudo que é falado na BYD é comprovado. E nós somos, de novo, desenvolvedores, todas as nossas tecnologias-chave são patenteadas, né, e a gente sabe do que está falando. Vamos colocar dessa maneira simples, tá? Senão a gente vai ficar aqui indo longe demais. O ponto é natural e é perfeitamente compreensível que haja dúvidas. Então, o que a gente diz, pessoal? 8 anos de garantia na tua bateria. Certo. Né? Em termos dessa conta que a gente fez, essa aproximação, passa de 1 milhão de quilômetros. Agora, o mais importante é ter uma empresa sólida, né? Vocês viram tanto, você tem acompanhado, né, Matheus? O tanto de ações. Tem crescido bem, né? Crescimento de mercado, mais operações, mais contratações, fábrica em Camaçari. Então, assim, a BYD, ela realmente quer mostrar vamos dizer, o tamanho que ela é, de fato, e aqui no Brasil, né, estamos nos tornando, né, já somos aí vistos pela matriz como a operação mais relevante fora da China, né, e investindo na região, não só no Brasil, toda a América Latina, América do Sul. Legal. Então, pessoal, essa era a conversa que eu queria trazer. A BYD fala muito de bateria com 5 mil ciclos, a tecnologia Blade, e essa conta que passa de 1 milhão de quilômetros. A gente sabe que isso não é um cenário que vale para todas as marcas, a gente sabe que são cenários, e tem marcas que têm boas baterias, não dá pra gente negar, né? Cada um tem sua tecnologia. Não falar só da BYD nesse aspecto, mas eu queria ter uma conversa com o Léo para ter essa resposta mais aprofundada. Posso dar a cerejinha do bolo? Claro. Que eu vou explicar em assim, uma linha. O que é o CTB, né? Celular nosso. Se você pegar a capinha, imagina que a capinha é a carroceria do veículo. Certo. Ela torce, ela sofre esforço mecânico. O celular é a bateria Blade, CTB. Ela faz parte do... Quando você integra os dois, fica altamente rígido. Então é isso, ele quer dizer que a bateria aqui vai integrar toda a carroceria do veículo e tá aí o resultado. Curtiram? Esse era o objetivo, trazer um conteúdo mais aprofundado. Se curtiu, me segue aqui no Insta e bora para mais material. Bora.